Você viu que eu botei aí no grupo o frio da semana aqui, né? O Walker, por favor, pode começar a gravação? Já está gravando. Ok. Então, retornando à sessão, passo agora ao item 78 da pauta, que haverá uma sustentação oral de um vídeo gravado. A relatoria do Dr. Jorge Lima Abud, o processo final 2004-41 da empresa Citicorp. Dr. Jorge, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Confirmando o processo da Citicorp, correto? Correto, doutor Jorge? Citicorp. Vou soltar o relatório agora. Muito obrigado, doutor Jorge. Processo 11.080.00795/2007-49. Trem S.A. Relatório. Trata-se do auto de infração destinado a constituir crédito tributário. Jorge. O áudio estava errado. Tudo bem, sem problema não, Jorge. Vou tentar. Processo 19.515.001.264/2004-41. Citicorp Mercantil Participações e Investimentos. S.A. Relatório. Trato presente processo de auto de infração lavrado em decorrência de falta de recolhimento da COFINS, consubstanciando exigência de crédito tributário. Relato autuante, no quadro descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que os valores foram apurados conforme termo de verificação fiscal anexo. No referido termo, informa o autuante que, no exercício das funções legais de auditor fiscal da Receita Federal e no curso da fiscalização levada a efeito junto à empresa acima qualificada, referente ao imposto de renda pessoa jurídica, ano calendário de 1999, intimamos através do termo de início da ação fiscal, que fossem preenchidos os formulários denominados verificações obrigatórias referentes à contribuição para o PIS e a COFINS, no que fomos atendidos. E constatamos, no que se refere a COFINS, diferenças entre os valores escriturados e os valores declarados pagos, bem como diferenças relativas às bases de cálculo, conforme foi apurado na escrituração contábil, cientificada em 29 de junho de 2004. A interessada ingressou, em 29 de julho de 2004, com a impugnação, em 28 de dezembro de 2007, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro, IRJ, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte o lançamento para anular o lançamento tributário referente ao mês de julho de 2002, acolhendo nessa parte preliminar de nulidade. B. Excluindo os valores lançados o montante referentes à competência de julho de 2000 e referentes à competência de janeiro de 2001. C. Excluindo os valores lançados o montante correspondente à multa de ofício indevidamente posta sobre os créditos suspensos ou cancelados. D. Reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança de final 9, transferindo-se para os autos do processo administrativo de final 78 o acompanhamento desses créditos, e manter o lançamento referente ao meses de novembro e dezembro de 2000, junho, novembro e dezembro de 2001, fevereiro, outubro e novembro de 2002. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, doutor Jorge, vou passar agora o vídeo da sustentação oral. Só um minutinho. Para. Não, calma que eu estou aqui ainda
Tem que compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não? Estão vendo ou não estão vendo? Sim, agora sim, mas escutando não. Estou vendo sem áudio. É, sem áudio. Tá, então, peraí, eu vou parar aqui, peraí. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Só um minutinho. Para tudo. Deixa eu ver onde é que eu errei. De novo. Peraí. Olha eu apanhando aqui do negócio. Vou fazer o quê, né? Vamos lá. Tem que entender por que não... Eu vou tentar compartilhar. Se todo mundo estiver vendo e ouvindo, faz um sinalzinho, só para eu não falar, que talvez tenha cortado porque eu falei. Por favor, tá? O que eu não consigo fazer funcionar? Peraí. Estou entendendo por que eu não estou conseguindo. Parar de compartilhar. Bom, agora vocês estão me vendo, né? Não está me ouvindo também? Mas eu não ouço vocês. Esse é o detalhe. Ah, mas a gente está todo mudo, né? A gente está aqui. Tá. A gente está todo mundo mudo. Não, beleza. Obrigado. Eu só não estou entendendo porque eu não estou conseguindo compartilhar o vídeo, mas o áudio. Estão me ouvindo? Não? Não dá para escutar, não, gente. Não? Não. Você escuta aí? Escuto. Não é? Esse é o problema, eu escuto. Vocês não escutam. Não. Não. Por que eu não consigo? Cara, tô de novo. Vou tentar E se pela última você- vez. Eu não vou- E se você desligar o seu microfone na hora que você estiver passando? Será que é isso? Já Pode tentou? ser. Não, vamos tentar. É. Fabiana, você tem noção por que o meu eu não consigo fazer esse negócio funcionar? Vermelho aqui que eu não sei o que é vermelho. Presidente, Oi, quando você coloca, eu também não escuto nada. Só vejo a imagem. só vê a imagem, então eu não estou conseguindo fazer vocês ouvirem. Eu vou fechar o meu microfone.
eu estou fazendo alguma coisa errada e eu não sei exatamente o que estou fazendo de errado. Então, eu vou deixar esse processo fora de pauta. Oi? Não era isso que eu ia dizer, porque como é uma gravação, a gente pode retomá-lo amanhã, ou o que seja. Em qualquer outro momento, até mês que vem, se for o caso. Então, eu vou tirar esse de pauta. E vou ver. Fabiana, Sim, Fabiana, presidente. Sim. você fica sozinha aí na sala? Não, tem mais um colega meu aqui. Você poder perguntar, nesses casos que não consigo ouvir, eu passo o YouTube, mas não consigo, os meus colegas não conseguem ouvir o vídeo. O que normalmente se faz, o que está acontecendo, se você puder perguntar por aí, eu te agradeço, tá? Sim, eu vou procurar saber, presidente. Tá, para me ajudar. Bom, então vamos deixar esse aqui, ó, de stand-by, porque como tem sustentação e eu não consigo passar o áudio para vocês, eu não vamos prejudicar. Então vamos passar então para o item, faltam 2 itens, que é o item 80, fundição da relatoria da doutora Denise. A senhora está com a palavra, doutora. Item 80. Está sem o áudio. Se não me engano, o item 80 já foi. Já? O que não foi, o que Não falta, anotei direito. Já foi. o que falta é o 82. Deixa eu só conferir. 80 já foi. 81, que meu... não acredito que eu não anotei. Como é que ficou o 81? Fechou a minha pauta e eu não anotei o 81. 81 da TAM foi em Bagos, né? Que a gente... Isso, do Vinícius. Isso. Que foi acolhido sem os infringentes, né? Isso. Tá. Perfeito, já está anotado aqui. É que a minha pauta deu uma fechada aqui, eu não... Faltam 82, então vamos ao item 82. Tem razão, 81. 80 foi ainda na parte da manhã, né? Isso mesmo, presidente. Então, tá, desculpa. Então, vamos para o 82, que é o item recorrente à Fazenda Nacional. Então, é recurso de ofício, né? Sim. Processo final 2016-65. A senhora está com a palavra, doutora Denise. Certo. Trata-se de exigência fiscal relativa ao PIS e a COFINS, lavados contra contribuinte, com fatos, o feito relativo a fatos geradores de 2012, para a constituição do crédito tributário, na importância de 8 milhões, incluído principal, juros, multa de ofício, percentual de 75%. Consta do termo de constatação. Inicialmente, a auditoria informa que a fiscalizada apresentou o DIPJ relativo ao ano calendário 2012, com base na tributação do lucro real, e tem como atividade econômica comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto construção. Não foram informados os valores de PIS e COFINS a pagar nas DCTFs e nos DACOMs. Intimada a detalhar o processo produtivo, a contribuinte narra a fiscalização, informou que não possui fábrica, razão pela qual utiliza a terceirização total de sua produção, adquire matérias-primas, sucatas de alumínio, de fornecedores e os envia por conta em ordem para terceiros procederem à industrialização. Obtém-se o produto de liga de alumínio, que é comercializada pela Recitec. Na sequência, detalha a autoridade as intimações que dirigiu à empresa com o objetivo de obter esclarecimentos e examinar a documentação de suporte relacionada às contas tais, de PIS a recuperar, COFINS a recuperar. Constatou a fiscalização que os créditos controlados nas citadas contas advêm de aquisição de produtos classificados nas posições tais da tabela de incidência do IPI. Acrescenta que esses créditos foram utilizados como dedução de PIS e COFINS, em desacordo com o disposto no artigo 47 da Lei 11.196 de 2005 e artigo 3º, inciso 2º das leis 10.637 de 2002, 10.833 de 2003. Em resposta, alegou à empresa que não adquiriu os produtos materiais, as matérias-primas que possam ser consideradas desperdícios e resíduos ou aparas,
em que pese o equívoco em seus fornecedores quando da emissão das notas fiscais de saída, ao indicar as classificações em posições incorretas de MCM. Completou a fiscalizada, primeiramente, que adquire basicamente matérias-primas de alumínio, sendo que, não obstante as equivocadas classificações fiscais indicadas nas notas fiscais de saídas emitidas pelas fornecedoras da empresa, é certo que esta não adquire desperdício e resíduo a pares de alumínio, mas sim matéria-prima que já passou pelo processo de beneficiamento através das etapas anteriores: limpeza, seleção, classificação, processamento, transformando-as em alumínio preparado ou, na nomenclatura utilizada, alumínio de forma bruta, classificado na posição 7601 da NCM. Completa que adquire sempre alumínio de forma bruta, classificado na posição 7601 da NCM, cujo direito ao acreditamento de PIS e COFINS tem previsão legal. Em suas conclusões, a auditoria decidiu pela glosa da utilização como desconto de crédito referente à às aquisições de produtos classificados nas posições 7404, desperdício e resíduo de cobre, 7602, desperdício e resíduo de alumínio, e 7902, desperdício e resíduo de níquel. Tabela de incidência, o imposto sobre produtos industrializados, IPI, nos termos da vedação imposta pelo artigo 47 da Lei 11.196 de 2005. Existem planilhas demonstrativas de cálculos, notificada da exigência, a contribuinte solicitou juntada da impugnação, contestando o lançamento. A lide foi decidida pela 14ª turma de Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, concluiu pela procedência da impugnação apresentada conforme a emenda que segue. Diante da exoneração do crédito lançado, recorreu-se de ofício, nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235 de 72, e alterações. Em 30 de janeiro de 2019, esta turma, por meio da resolução de final 952, converteu o processo de julgamento para que a unidade de origem, sem embargo da verossimilhança do direito da recorrente em ver o crédito tributário em desfavor desconstituído, note-se que as provas trazidas aos autos relatórios de crédito PIS/COFINS, com a indicação de todos os itens sobre os quais foram calculados os créditos levados às contas de PIS e COFINS a recuperar, e razão citada nas contas PIS e COFINS a recuperar, acostadas florestais, são documentos produzidos unilateralmente pela contribuinte e não foi alvo de inspeção editorial. Demais disso, a diversidade entre os valores relativos à operação da tomada de crédito relativas às notas fiscais constantes nas planilhas elaboradas pela contribuinte e as constantes planilhas elaboradas pela auditoria fiscal. Neste diapasão, voto por converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem do lançamento proceda à análise. Em resposta à Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, apresentou informação fiscal, na qual concluiu que não foi possível verificar o creditamento ou não das contribuições sociais e comentários, devido à não comprovação da natureza da matéria-prima adquirida e comercializada pela fiscalizada, assim como a dita industrialização ou beneficiamento desta. Consta do relatório a seguinte informação. Após as considerações acima, passa a analisar. Em sua impugnação, fiscalizada informa que adquire o alumínio em forma bruta, classificada na posição 7601, cujo direito a acreditamento e PIS e COFINS tem previsão legal, e que tais produtos são industrializados em estabelecimento terceiro por encomenda. Nessa linha, informa que envia um terceiro insumo necessário para a transformação, por fim, a fiscalizada paga pelos serviços contratados. Salienta-se que não caberia a alegação de que o fornecedor desconhece ou desconhecia a natureza do produto matéria-prima, isto é, não há como alegar o equívoco mencionado na impugnação da empresa, já que se trata de casos significativos de empresas cujo quadro societário é o mesmo ou similar. Eu vou resumir aqui, presidente. No caso, a autoridade fiscal encarregada da diligência, ao contrário do que foi requerido na resolução,
ela não entrou na contabilidade da empresa para verificar se a empresa se creditou ou não realmente desses insumos. Ela concluiu, basicamente, que, diante do exposto, não foi possível verificar ou não o creditamento das contribuições sociais em comento, devido à não comprovação da natureza da matéria-prima adquirida e comercializada pelo fiscalizado, assim como a dita industrialização ou beneficiamento desta. Pela documentação acostada em sede de impugnação, não comprova a empresa o cerne de sua defesa, e aí, cientificada a diligência, a contribuinte se manifestou que, com efeito, o auditor fiscal, em sua informação fiscal, se esquiva a todo momento de incumprir o determinada resolução, deixando de analisar os lançamentos contábeis das contas da exploração contábil digital da recorrida, em que ocorreram as glosas fiscais, assim como não apresenta um relatório fiscal conclusivo que comprove a apropriação ou não pela recorrida dos créditos tomados sobre as operações de aquisição de produtos classificados nas operações 7404, 7603 e 7902 da TIP. Na forma regimental, o processo foi distribuído a essa relatora. É o relatório, presidente. Pode passar o voto, doutora Denise. Bom, o recurso de ofício atende os pressupostos de admissibilidade e dele o conheço, devido à exoneração do crédito procedida ser superior a R$ 2.500.000. Conforme consta no relatório fiscal anexado aos autos, bem como no relatório extraído do acordo da DRJ, a infração imputada à contribuinte tem origem em procedimento de fiscalização instaurado para verificar indícios de aproveitamento indevido de crédito das contribuições de PIS da COFINS. Após as diligências fiscais, a autoridade considerou que a autuada, ao longo do ano calendário 2012, aproveitou créditos das referidas contribuições sobre a aquisição de desperdícios e resíduos de cobre, NCM 7404, desperdícios e resíduos de alumínio, NCM 7602, e desperdícios e resíduos de níquel, NCM 7902, o que é vedado pelo artigo 47 da Lei 11.196 de 2005. Para verificar se, de fato, a contribuinte se apropriou de créditos sobre as operações relativas nas posições CNCM, objeto da recusa fiscal, esta turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem do lançamento procedesse à análise detalhada dos lançamentos contábeis das contas da escrituração contábil digital da empresa, em que ocorreram as glosas, cujo resultado, como relatado acima, foi inconclusivo, pois, segundo o auditor fiscal, não foi possível verificar o não creditamento das contribuições sociais em comento. De acordo com Outro Norte, o relator do acordo recorrido, se valendo inclusive dos documentos que acostam no banco de dados da Receita Federal, concluiu que, apesar da autuada ter adquirido matéria-prima cujo aproveitamento do crédito está legalmente proibido, ela não se valeu desses créditos na composição das contas de PIS e COFINS a recuperar. Uma vez que a infração apontada somente se caracterizaria se os créditos relativos aos documentos relacionados no documento fiscal tivessem sido computados na apuração das contribuições, reputo correta a conclusão alcançada pela decisão de piso, de forma que adota os fundamentos consignados no arresto recorrido como razões de decidir, com base na legislação ali, os quais transcrevo a seguir. Como relatado, o lançamento foi motivado pela constatação de que a contribuinte teria se aproveitado a título de COFINS de créditos de regime não cumulativo calculado sobre aquisições de produtos classificados nas posições desobedecendo a vedação inscrita no artigo 47 da Lei 11.196 de 2005. A impugnação tais questões de ordem preliminar relacionada à invalidade do procedimento e oportunidade para julgamento administrativo que pretende prestar. Sobre o cerceamento de defesa, a DRJ afastou em face em primeiro momento, a contribuinte diz tolhida do direito de defesa, alegando que não tem acesso à íntegra dos documentos que constam no procedimento fiscal. Invoca problemas de acesso digital dos autos conforme a imagem.
No entanto, todos os documentos relativos ao procedimento fiscal, formalização de apuração do crédito tributário, bem como os documentos complementares, foram entregues ao contribuinte pela auditoria em mídia digital. Ademais, a leitura das peças demonstra que o contribuinte tinha pleno conhecimento das razões e detalhes da autuação, constituindo defesa sólida, bem como articulado, não se vislumbrando qualquer cerceamento contraditório. O sobrestamento do julgamento, até que o RE 607-109 do Paraná seja julgado, ela também afastou. No que se trata da apuração de base de cálculo, antes de análise da linha de defesa dirigida contra o mérito da exigência, cabe avaliar a tese da impugnante, segundo a qual eventuais erros materiais cometidos pela fiscalização na apuração dos valores tributáveis comprometeriam o lançamento em sua própria validade, tornando-o nulo e não poderiam ser retificados pela instância julgadora. Aqui cabe assinalar a nulidade no âmbito do processo administrativo, ela cita o artigo 59 do decreto 7235. No terreno do processo administrativo fiscal, portanto, somente são nulos os atos termos de despacho de decisões elaborados por pessoa incompetente, bem como os despachos de decisões por esquecimento de defeito. Não havendo até o momento processual a presente análise, a emissão de despacho de decisões também não se cogita a hipótese de esquecimento de defeito. Por sua vez, o acerto ou não do procedimento é questão mais propriamente vinculada ao mérito, e não à validade da instrução. Assim, ela afasta ao alegamento de cerceamento de defeito. No mérito, quanto ao mérito, a oposição se dá em várias frentes. Primeiro diz que... Só um minutinho, Denise. Aqui é um recurso de ofício. Recurso de ofício. Se é um recurso de ofício, toda aquela parte de cerceamento, sobrestamento, tudo é para o contribuinte. A gente tem que ver do recurso de ofício qual é a parte da decisão que fala e que você realmente vai basear. Qual é a parte dele que resolve o mérito da tua decisão? Bom, o processo é todo mérito? É todo mérito. É um processo complexo que vai mostrar o que é contribuinte. Então vamos no mérito. Esquece esses preliminares, porque esses preliminares não existem para o recurso de ofício. Ok. Primeiro, o que diz respeito às operações CFOP 6.902 e 6.903, os códigos correspondentes, respectivamente, a retorno de mercadoria utilizada na... Gilson, doutora Denise. Só um minutinho. Sim. Assim, isso que a doutora Denise vai ler agora vamos dizer assim, é uma análise bem extensa da DRJ, que demonstra, no final das contas, para a DRJ, que os créditos não foram apropriados pelo contribuinte. Quando esse negócio chegou para o CARF, para ser julgado, o Corinto baixou em diligência para a fiscalização fazer o que a DRJ já tinha feito. Isso. Que era chegar, analisar se o cara tinha tomado os créditos. Aí a fiscalização, eu não sei em qual planeta que estava, ela disse que não era possível verificar isso, mas a DRJ já tinha analisado isso tudo. Então, isso que a Denise começa a ler agora é toda a análise minuciosa que a DRJ fez para concluir que os créditos não estavam sendo apropriados na escrita contábil fiscal do sujeito passivo. Então, assim, resta-nos, passando, vamos dizer assim, superando essa análise da DRJ, resta-nos saber o relatório fiscal de diligência, ele tem ou não fundamento, ou essa análise detida da RJ tem ou não fundamento, ou seja, está em contraposição duas coisas, né? Primeiro, uma análise fundamentada da RJ, e segundo, um relatório fiscal onde o auditor simplesmente diz, olha, não foi possível verificar se apropriou ou não créditos. É basicamente isso. Eu não sei se é necessário, de repente, essa leitura toda, porque isso aí é bastante extenso, né? É bastante extenso, e ela também se baseou, além dos documentos nos autos, os documentos da própria Receita Federal interno, né? Para concluir
que tais créditos não foram usufruídos, no caso. E também aqui eu trago à colação a decisão só a título de, apesar de a RJ ter concluído que a contribuinte não se aproveitou dos créditos, eu trago também a decisão no RE 607 e 109, que diz que são inconstitucionais o artigo 47 da Lei 11.196 de 2005, que vedava a apuração de tais créditos. Eu trouxe a título só, sem prejuízo do que restou decidido pela DRJ, trouxe a colação a esse julgado, inclusive sobre o rito de recurso repetitivo no tema 304 de repercussão geral. Então, quer dizer, ainda que toda análise da DRJ fosse louca, desarrazoada, enfim, a apropriação desses créditos, ainda que o contribuinte tivesse apropriado esses créditos, por esse julgamento do Supremo que você cita aí, não seria indevido creditamento. Isso mesmo, Vinícius. Muito obrigada. Diante do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso. E tem mais uma coisa. Quando a gente está aqui julgando o recurso de ofício, a gente tá querendo ver se o julgamento feito de primeira instância está dentro da legalidade. Bom, se o relatório de diligência trouxesse fatos diferentes ou algum fato para a gente contrapor, caberia a gente falar qual fato, qual seria, vamos dizer, o que deveria prevalecer. Mas aqui, na verdade, pelo que foi relatado pela doutora Denise e ratificado pelo doutor Vinícius, a fiscalização não trouxe divergência nos valores apurados, simplesmente não fez não é que não fez, falou que não dava para apurar. É isso que o doutor Vinícius está falando. Então, na verdade, eu não tenho dois documentos com valores diferentes. Um falando, não utilizou. Não utilizou. Não tenho isso. Eu tenho um provando que utilizou. E a gente teria que analisar, se fosse o caso, se essa que olhou com todos os documentos que já tinham nos autos, não foram documentos extraídos pela DRJ, foram documentos que, pelo que eu entendi, já tinham nos autos. É isso, né, doutora Denise? É isso mesmo, que foram confirmados pelos documentos do sistema. Porque, assim, eu imagino que o Corinto quis fazer, Gilson, é exatamente aquilo que a gente faz em alguns casos aqui, que é baixar na origem, para que ele simplesmente ratifique a análise da DRJ, por exemplo. Só que, ao que me parece aí, a fiscalização ela desviou do escopo de análise da DRJ, foi para outra. Não sei se, de repente, ele pensou em apurar se houve o creditamento de uma forma lá no processo produtivo. Eu não sei qual que. Não foi uma análise contábil fiscal, da escrituração contábil fiscal, para dizer se o que a DRJ fez estava correto ou não. Então, mas ele não falou que estava incorreto e nem falou que tinha sido utilizado. Isso ele não falou. Exatamente, ele nem exatamente, ele não se volta contra a análise da DRJ. Tá, então tá bom. Para mim, assim, as informações estão suficientes. Senhores, a gente está em deliberação. Vamos ver. Alguém mais ficou com algum tipo de dúvidas ou esclarecimentos ou quer fazer alguma colocação? Estamos em deliberação. Ok, então vou passar a colher os votos. Doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Ok, doutor Walker Araújo. Com a relatora. Ok, doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Acompanha a relatora. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora, de tal forma que foi negado o provimento por unanimidade ao recurso de ofício. Temos o voto da relatora.
Isso a gente fecha a pauta desse turno. Deixa eu ver uma coisa aqui. Presidente, licença. Oi. Eu conversei com a minha chefe e ela falou assim que o do item que não conseguiu abrir, né, o 78. Não é que eu não consegui abrir. Eu consegui abrir, mas não consegui fazer com que o som tocasse. Eu ouço, mas eles não ouvem. Ela disse que era só clicar no link do vídeo. Ela disse que caso você não desse novamente, não conseguisse, para algum dos outros conselheiros tentar. Tudo bem, eu vou fazer diferente. Tá bom, perfeito. Tá. Vou tentar fazer aqui de novo. Eu tenho uma ideia aqui, se tiver certo, se eu tiver realmente dentro do... Tá, então, peraí. Acho que é aqui que teria que ficar. Não dá para ouvir, presidente. Oi? Não dá? Não. Tá, peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se não for isso, eu desisto. Tenta abrir o YouTube e ver se está com som. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Não. Eu acabei de ver aqui que naquelas configurações, para o meu caso, está marcado como standard, como padrão, desativar vídeo de entrada. Será que poderia ser algo assim? Não sei. Aqueles três pontinhos na barra, sabe aquela barra com os ícones? Aí tem 3 pontinhos. 3 pontinhos, tá. Entrar na tela, mostrar, desativar vídeo de entrar. Ah, pode ser. Quem sabe? Aí eu... Pô, mas eu desativei. Alguém está me vendo? Agora você sumiu, Deixa eu ver aqui, configuração. Tá aparecendo a sua tela aqui só. Você está compartilhando a tela. Sumiu todo mundo? Não, as pessoas agora você está aí. Agora eu estou vendo você. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar o vídeo. Vou tentar aqui de novo. Vai que eu consigo agora. Júlio. Só um minutinho que eu vou ter que voltar aqui. Então, eu vou compartilhar. Eu estou vendo na parte de cima da tela o microfone fechado. Será que não é isso? O meu? Eu não tenho. Provavelmente é o seu, Jorge. Porque o nosso fica fechado e aí fica... Eu aberto. Compartilha a tela de novo, por favor, do YouTube. Tá, eu estou tentando. Só um minutinho que deu um negócio aqui. Estou vendo pelo YouTube. Espera aí, vou fechar aqui.
Vou tentar aqui de novo, só um minutinho. O Office detectou um problema nesse arquivo. Está me sacaneando isso agora. Vou chegar lá. Tá bom, botei igual. Vou compartilhar a tela. Só um minutinho que vai abrir. Foi bom que agora não abre mais nada, meu. Manda esse link pelo chat nosso aí, Gilson. Só um minutinho. Espera aí que agora o negócio aqui complicou geral, porque agora meu computador não está nem funcionando. Vou ter que dar uma geral aqui para ver se volta a funcionar. Esse processo do Jorge, viu? Te contar. Saudade do japonês, hein? Lá em Brasília, hein, Jorge? Copiar. Era bom, né? Era bom, hein? Nippon, né? Nippon? Era Nippon. Saudade. Não é isso não. Não é isso não, Larissa, porque volta tudo ao normal. Bom, eu não consegui fazer, só lamento. Já sei onde é. Está aqui. Encontrei o problema. Agora tem um novo problema, que eu não estou conseguindo fazer o meu coisa funcionar. Só um minutinho. Mas acho que eu encontrei o problema. Deixa eu ver se ele abre. Abre. Descobri qual é o problema. Agora eu preciso abrir a... Aquela pecinha. Dizem as má línguas que é aquela pecinha atrás do computador. Mas tem um incluir áudio do sistema. Era isso que estava errado. O problema é que agora não está abrindo o meu navegador. Só um minutinho. Tem que fazer o navegador abrir, né? Se ele não abrir... Por que ele não abre? Vencedor... Explorer, Teams, Word, está certo. Então sai. Vou abrir o outro aqui. Tá, estou abrindo o outro navegador. Espera aí que agora eu vou tentar. Agora vai funcionar. Tá? Não é possível. Não estamos ouvindo. A recorrente foi autuada por suposto não recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre receitas que a fiscalização considerou. Então, vou voltar. Prezados conselheiros, minhas saudações a todos. Eu pretendo ser muito breve aqui na minha sustentação, até porque o caso dos autos versa exclusivamente sobre questões de fato, que não exigirão desse colendo colegiado muito esforço para se convencer da total improcedência do lançamento impugnado. Bem, no presente caso, a recorrente foi autuada por suposto não recolhimento das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre receitas que a fiscalização considerou como tributáveis.
E conforme a decisão proferida pela 4ª turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento no Rio de Janeiro, a exigência fiscal foi, em boa parte, desonerada por conta dos inúmeros erros incorridos pelo agente lançador na feitura do auto de infração. Ainda em relação a essa parte da decisão, houve, na ocasião, recurso de ofício, porque a época em que foi proferida, o valor de alçada era de apenas R$500 mil. Ocorre que, com o advento da portaria número 63 do então ministro da Fazenda, de 2017, esse valor passou a ser de R$2,5 milhões. Considerando que a exigência fiscal monta a pouco mais de R$1 milhão, o recurso de ofício não deve ser conhecido. Outra parte da exigência fiscal encontrava-se suspensa por conta de decisão judicial proferida à época que impedia a cobrança do débito. Ocorre que no processo no qual se discutia a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, que era o objeto da ação judicial, houve decisão transitada em julgado favorável à recorrente, afastando definitivamente a exigência dessas contribuições. A decisão transitada em julgado, assim como a respectiva certidão, encontra-se anexada ao memorial encaminhado a cada um dos senhores conselheiros. Em face desse evento, os valores cuja exigibilidade se encontrava suspensa devem ser declarados indevidos, com o cancelamento também dessa parte do lançamento. Por fim, em relação à parcela remanescente da exigência, julgada procedente pela colenda turma de 1º grau, a recorrente informa que isso só ocorreu em face da rubrica contábil utilizada para registro das receitas auferidas pela recorrente, denominada outras receitas operacionais. Com todo respeito à decisão proferida, essa parcela também deve ser excluída da exigência fiscal por várias razões. Em primeiro lugar, porque a denominação contábil adotada para registro de uma receita não é determinante. Determinante é a natureza jurídica das receitas albergadas sob qualquer rubrica, que, no caso dos autos, foi denominada outras receitas operacionais. Em segundo lugar, porque o fato de serem denominadas operacionais não significa necessariamente que sejam decorrentes da atividade principal da recorrente. Cabe lembrar, aliás, que o regulamento do imposto de renda que vigorava à época do lançamento, assim como o atual, incluem as receitas financeiras na seção outros resultados operacionais. Nem por isso, contudo, são entendidas como receita da atividade principal, pois, à exceção daquelas decorrentes da alienação de bens do ativo não circulante, todas as demais receitas são classificadas como operacionais, tanto pela legislação do imposto de renda quanto pela legislação societária, lei das SAs, decorram ou não da atividade principal da pessoa jurídica. No caso das receitas financeiras propriamente ditas, só são consideradas como principais quando auferidas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. E esse não é definitivamente o caso da recorrente. Ou seja,
O simples fato de serem contabilizadas como outras receitas operacionais não as torna, por si só, tributáveis pelo PIS e pela COFINS. Quanto ao resultado positivo de equivalência patrimonial, também contabilizado sob essa rubrica, não se sujeitam às referidas contribuições, até em função do que dispõe o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.718 de 98. A recorrente acostou as folhas 159 e seguintes dos presentes autos documentação contábil e extracontábil, demonstrando que as receitas contabilizadas nessa conta diziam respeito ao resultado de equivalência e receitas financeiras auferidas com juros sobre capital próprio, razão pela qual devem ser prontamente exoneradas por esse colegiado. No entanto, caso persista alguma dúvida em relação a essa questão específica, requer a recorrente, desde logo, seja convertido o julgamento em diligência para que se apure a correta natureza jurídica das receitas classificadas pela recorrente como outras receitas operacionais, de maneira a solucionar a controvérsia, sempre em busca da verdade material. Muito resumidamente, então, senhores conselheiros, o que requer a recorrente é que o lançamento fiscal seja julgado totalmente improcedente, seja porque o recurso de ofício não reúne condições de admissibilidade, por estar abaixo do teto definido para esse fim, que o valor considerado suspenso seja declarado indevido, já que a recorrente teve a seu favor decisão transitada em julgado que afasta em definitivo a exigência fiscal, e que, em relação à parcela mantida, seja ela considerada indevida, porquanto trata-se de receitas não compatíveis com a sua atividade principal, além de contrariar norma que regulava, à época da autuação, as exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS. É isso, senhores conselheiros, que requer a recorrente e espera que seja decidido no julgamento desse processo. Muito obrigado pela atenção. Pronto. Foi. Esse foi o item 70, esse foi a sustentação do item 78, agora passo ao voto. Obrigado, presidente. Eu quero fazer um esclarecimento, tá? Na pasta, eu acabei de colocar um arquivo título 41A, que eu não tinha colocado. Ele já contempla a aplicação do recurso de ofício, que em função do limite de alçada de R$2.500.000, eu não estou conhecendo. Ok? Ok, pelo valor, né? Pelo valor. Ok. Tá. Então, senhores, alguém discorda de não conhecimento pelo valor, de acordo com a súmula? Ok, então não foi conhecido o recurso de ofício porque o valor era o menor valor de alçada na data de julgamento, conforme a súmula CARF, número que eu não me lembro agora de cabeça. 103. 103? É isso. 103. Okay. Então, pode continuar agora no voluntário. Tá. Agora eu vou dar a leitura para o recurso voluntário. Eu não coloquei, mas vou colocar em seguida. Eu vou soltar o voto. Por favor. Sítio Corpo Mercantil Participações e Investimentos.
SA. Processo de final 41. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Da controvérsia, passa-se a análise. Cuidam os autos de processo administrativo instaurado a partir da lavratura de auto de infração para a constituição de crédito tributário referente a COFINS no período de 2000 a 2002. O crédito constituído, como se extrai do auto de infração, teria fundamento em supostas diferenças entre os valores escriturados e os declarados pela hora recorrente, e entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos aos cofres públicos. Os dispositivos legais infringidos constam na descrição dos fatos e enquadramento legal, AFL 41 do referido auto de infração, dentre outros, são artigo 2º, 3º e 8º da Lei N. 9.718. O tema central em discussão é o conceito de faturamento de instituições financeiras, base de cálculo do PIS da COFINS. Em linhas gerais, o fisco entende que todas as receitas derivadas de atividades típicas de instituição financeira integram a receita bruta e, por conseguinte, devem ser computadas nas bases tributáveis. Enquadram-se no faturamento, portanto, as receitas financeiras derivadas de operações de intermediação financeira, tópico. Da não incidência da COFINS sobre as outras receitas operacionais registradas na conta de final 9. É alegado nos itens 06 a 12 do recurso voluntário, como se nota da leitura do item 33 do acórdão recorrido, foram mantidos, sem o registro da suspensão da exigibilidade, os créditos correspondentes a COFINS supostamente incidentes sobre as receitas da recorrente compreendidas em sua conta denominada outras rendas operacionais. Ocorre que as receitas contabilmente registradas na conta não são receitas operacionais, mas sim receitas de natureza financeira, juros sobre capital próprio e resultado positivo de equivalência patrimonial. Logo, são receitas que não estão sujeitas à incidência da COFINS, a exemplo do que se constatou em relação àquelas registradas nas contas assinaladas. Nesse ponto, é importante destacar que a natureza das receitas não se define pelo nome da conta contábil em que elas são registradas. O que determina a natureza de uma receita é, na verdade, a sua origem, ou seja, a forma pela qual ela foi oferida. Assim, receitas financeiras não terão sua natureza alterada apenas pelo fato de terem sido registradas sob a rubrica contábil de outras rendas operacionais. No caso, o acórdão recorrido considerou devida a COFINS incidente sobre as receitas indicadas na conta apenas em razão do nome a ela atribuído, sem que fosse levada em conta a verdadeira natureza de tais receitas. Essa conduta viola o princípio da verdade material e demonstra que não foi integralmente cumprido o dever de investigação que a lei impõe aos agentes administrativos. O resto da leitura da citação dispenso. Nos itens 16 a 18, o recurso voluntário apresenta a seguinte informação. A incidência da COFINS sobre as receitas financeiras teria respaldo no dispositivo citado, expandindo a base de cálculo da contribuição para fazê-la incidir sobre todas as receitas das pessoas jurídicas, inclusive aquelas não compreendidas no conceito de faturamento. Como já visto, a recorrente discute judicialmente o direito de não se sujeitar à base de cálculo expandida da COFINS. No âmbito dessa discussão, obteve provimentos favoráveis que a dispensaram de tal recolhimento. Tanto é assim que a DRJ reconheceu a efetividade e o alcance de tais decisões judiciais e gravou com a suspensão da exigibilidade parte do crédito originalmente constituído com esses autos. Por essa mesma razão, existência e vigência de decisão judicial que afasta a incidência da COFINS sobre as receitas financeiras deverá ser reconhecida a inexigibilidade da contribuição sobre aquelas receitas financeiras que foram registradas sob a rubrica contábil de outras receitas operacionais. Alega recorrente que as receitas contabilizadas na conta referem-se a receitas financeiras decorrentes de variações monetárias ativas, rendimentos de operações de crédito, contas de sociedades ligadas, juros sobre capital próprio. Alega também que as receitas por ela oferidas foram, quase que em sua totalidade, de natureza financeira, que tais receitas não se confundem com aquelas oriundas da venda de bens e da prestação de serviços, e que a COFINS lançada com base nessas receitas está com exigibilidade suspensa por força de provimento judicial emanado dos autos do mandado de segurança. Quanto à menção
mencionada ação judicial, observa-se que, em 6 de novembro de 2002, a recorrente, em litisconsórcio com outras empresas, impetrou um mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, contrato do delegado da Receita Federal em São Paulo, visando assegurar o afastamento das alterações introduzidas pelo dispositivo citado na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS, desobrigando a parte impetrante de efetuar o recolhimento das exações com base na legislação questionada, concluindo sobre a questão levada à apreciação do Poder Judiciário, aduzindo os impetrantes na petição inicial que têm direito líquido e certo de não considerarem como base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS a totalidade das receitas impostas pela lei. Sim, a receita bruta de venda de bens e de prestação de serviços não se incluindo nessas bases de cálculo as receitas provenientes da venda de bens do ativo permanente de operações financeiras. O pedido do mandado de segurança é o seguinte: diante de tudo exposto, servem-se as impetrantes do presente para requerer-se digna conceder segurança no sentido de lhes assegurar o direito de adotar com base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS o faturamento, entendido como a receita decorrente da venda de bens e serviços, definido nos dispositivos citados, afastando-se, independentemente da imposição de qualquer penalidade por parte do fisco, a exigência da base de cálculo respondida. No que se refere ao alcance dos efeitos da referida sentença, cabe observar que o efeito do provimento judicial obtido abrange todos os períodos de apuração que se encontram sob a égide da Lei 9.718 e a COFINS incidente sobre as receitas provenientes de operações financeiras, conforme requerido na inicial, a conta de final 9 e o referente a outras receitas operacionais. Para que se saiba se os valores lançados da COFINS referente a esses períodos de apuração encontram-se ou não alcançados pelo mandado de segurança, é preciso verificar se as outras receitas operacionais registradas na conta de final 9 possuem base de cálculo tributada composta por faturamento, entendido como a receita decorrente da venda de bens e serviços. O recurso voluntário, no item 19, assim assinala, como indica a planilha anexa às receitas contabilizadas na conta de final 9, referem-se a receitas financeiras decorrentes de variações monetárias ativas, rendimentos de operações de crédito, multas de sociedades ligadas, juros sobre capital próprio. A planilha anexada é a seguinte: Justarte propõe baixar os autos em diligência para que a autoridade preparadora se manifeste a respeito da natureza contábil das outras receitas operacionais registradas na conta de final 9, discriminadas no anexo 1 do recurso voluntário, a partidas e folhas 321. Atenção, atenção. Eu não escuto você. Tá, agora eu escuto. Doutor Vinícius. Esses termos da diligência, eu assim, entendo que a gente está em deliberação, né? Sim. Podemos estar em deliberação antes do voto, podemos. Ok. Eu entendo assim, que nesses termos que você colocou, Jorge, eu acho que a fiscalização tem que realmente fazer a apuração, verificar a natureza dessas contas que compõem essa grande classificação aí, outras receitas operacionais. Então, a fiscalização tem que intimar o contribuinte, apresentar documentos e tudo mais, para fazer o quê? Uma auditoria de cada uma dessas contas, para saber a natureza, inclusive pedindo os documentos de suporte dos registros contábeis. Então, isso é uma coisa.
Uma segunda coisa é o seguinte, analisar, tendo em vista a ação judicial, se o auto de infração, analisar, na verdade, o auto de infração à luz da decisão judicial, se ele está, vamos dizer assim, tributando, vamos dizer, contas que não deveriam tributar segundo a ação judicial. E aí pedir para a fiscalização, na verdade, fazer essa apuração dos reflexos, dos eventuais reflexos da ação judicial sobre o auto de infração, trazendo todos os elementos da ação judicial que forem essenciais para as conclusões que chegar à fiscalização. Eu acho que basicamente isso. Então, assim, eu fecharia mais os termos da diligência. Analisar todas as contas contábeis que fazem parte desse grupo aí, certo? Solicitando ao contribuinte todos os elementos que julgar necessários para identificar a natureza dessas contas, os valores, etc. Número 2, apurar os reflexos da decisão judicial sobre o auto de infração ora analisado, trazendo ao processo todos os elementos que julgar necessários para sustentar suas conclusões. Então, basicamente isso. Então, na verdade, assim, eu entendo pela diligência, só que com essas considerações mais específicas. Eu acho... deliberação, né? Não é voto, não. Sim. Eu concordo com o Vinícius, porque da leitura ali dos exemplos, né? Porque foi só exemplificativo, né? Que integraria essas outras receitas. Sim, depois do título, alguma coisa parece que tem a ver com prestação de serviço, título, e outras são uma incógnita. Ademais, tem a decisão judicial. Então, eu acho que tudo isso precisa ser... Seria praticamente fazer uma liquidação da decisão judicial, a gente vê se restou algo passível de ser julgado. Tem juros, por exemplo, tem juros sobre capital próprio. Isso aí seria uma coisa que, de repente, a gente vai chegar aqui depois da diligência e vai falar, não, isso aí não está no escopo da decisão judicial, né? Como bastante gente entende que não, né? Até ele parece que tem também. Equivalência patrimonial, por exemplo. A gente já poderia, de repente, refutar de cara, mas a gente não sabe exatamente o que é equivalência patrimonial ali. Então, realmente precisa da fiscalização fazer essa apuração conta a conta, o que é cada conta, e depois tentar, pelo menos, aplicar a decisão judicial. Não que a gente vá concordar com a aplicação que a fiscalização vai fazer, mas, pelo menos, ela tem que tentar fazer isso. Me parece, então, que alguém quer colocar mais algum componente nessa discussão? Não? Eu acho que vamos votar, então, a primeira conversão em diligência. Então, vamos lá. Doutor Vinícius, como que o senhor vota na conversão para a diligência? Com o relator. Com o relator? Ok. Doutor Walker Araújo. Mas o relator vai aderir aos termos aí? Ou... Eu estou entendendo que sim. Depois, no final, eu vou fazer um apanhado. Tá. Tá bom. Com o relator. Com o relator? Ok. Doutor Zé Renato. Acompanha o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Também acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Também acompanho o relator. Então, o recurso de ofício, eu vou retirar que eu não vou poder eu não tenho como separar. Então, ele vai descer para a diligência e o recurso de ofício vai ser julgado a posteriori. Aí eu sugiro aos senhores, quando tiver uma proposta de diligência, primeiro vamos usar diligência, depois a gente julga, a gente inverte o julgamento, tá? Estou apagando aqui a parte do recurso de ofício.
está registrado, porém, está registrado em vídeo, mas não vai estar registrado em ata, porque a gente baixou para a fase instrutória, voltamos de novo à outra fase. Então, resolve o mesmo colegiado, unanimidade de votos, e cometer o julgamento em diligência, temos voto do relator. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para a fiscalização destrinchar aquela conta demais de receitas, vai pedir para dar uma olhada na ação judicial, ver se na ação judicial está discutindo alguma receita específica, para ver se a ação judicial já afastou alguma receita, logo a gente não poderia nem estar discutindo essas receitas, e aí vai aduzir documentos que suportem o relatório fiscal. É isso, né, senhores? Isso. Então, tá. Então, está julgado não, convertido em diligência, o item 7.8 da pauta. Com isso, peço que a Fabiana encerre a gravação, por favor.